Bom dia, pessoal. Eu me chamo Sara Regina Costa Farias, estagiária, tá? A próxima aula vai ser com o professor Marcos. Essa aula eu vou estar com vocês. Vou abordar com vocês um pouco da densidade. Então, pessoal, vocês lembram da última aula que eu falei sobre soluto e solvente, né? Que tá nessa imagem aí, o soluto e o solvente. O soluto é o quê? Aqui nessa imagem temos o sal, né? E a água. Então a água é o quê? É o solvente, né? O que vai dissolver. Então esse sal é o quê? Ele é nosso soluto. Vamos colocar o soluto dentro da água e esse sal vai dissolver na água, né? Continuando. Então vamos descobrir o que é densidade. Então, pessoal, o que é densidade das soluções? Vamos pensar. O que seria? Então, essa densidade das soluções é uma propriedade física, tá? Dessa mistura que relaciona a somatória das massas. Que massa é essa? Né? É a massa que é utilizada, é a grama, né? É esse soluto que eu estava mostrando para vocês, né? O solvente com o volume da solução, né? Essa somatória da massa, né? Do soluto e solvente com o volume da solução. Qual é esse volume que teve, né? Quantas gramas teve? Qual é a soma disso? Então, esse é a densidade das soluções. Então, o que é a densidade de uma solução? O que é, pessoal? A densidade de uma solução. Então, é uma modalidade de concentração que relaciona a massa e o volume, né? Que eu vou, né, explicar em uma questão aqui no slide. Vocês observem essa questão que eu vou ler para vocês. Eu vou responder essa questão em vídeo, tá? Então, observem essa questão, que vai explicar melhor sobre o que é essa densidade de uma solução, tá? Para vocês entenderem melhor, eu tenho que dar um exemplo. Primeiro, aqui vamos descobrir a fórmula, né? Quando estudamos uma solução, a leitura da fórmula da densidade para ela seria o D. O que esse D seria? Esse D é de densidade, igual M. O que esse M representa? Ele representa a massa, tá? A massa, a grama, que vai estar representada na questão, o valor da questão. E esse V, dessa fórmula, representa o volume, tá? Por exemplo, o sal. O sal vai ser o quê? Ele vai ser a massa ou vai ser o volume? Ele pode ser, né, a massa. E o volume? A nossa água. E se juntar os dois, né, fazer a mistura, né, o soluto mais solvente, vamos ter o quê? Vamos ter grama por ml. E é o que vai ser representado nessa questão que eu vou mostrar para vocês. Responder a questão, né? Que o que é uma densidade de uma solução. Então, essa é a questão que eu vou explicar para vocês em vídeo. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em
300 gramas de água. Em 300 gramas de água. Então, temos o quê? 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Essas gramas são o quê? A nossa massa. Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 ml. Esse ml vai ser o quê? Vai ser o nosso volume, certo? A densidade dessa solução em grama por ml será de... Então, vou representar, né, essa questão no cálculo, como vocês vão fazer. Pessoal, não é difícil. Se vocês praticarem em casa, vocês vão conseguir, porque é fácil, tá? Só prestar atenção nessa questão e prestar atenção no que eu fiz no caderno, que vai ser nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Observe o vídeo e observe essa questão. Compare, né, o que está falando na questão que eu estou respondendo no caderno e o que está falando na questão. Se vocês olhar para a questão e para o que eu respondi no caderno, vocês vão conseguir responder outras questões que vão ter. Isso também, pessoal, cai no Enem, tá? Esses tipos de questão, né, para você calcular a massa, né, o volume. Então, é bom que vocês pratiquem, né? Vocês que estão no segundo ano, vão fazer o Enem. Então, é bom vocês prestarem atenção nessas aulas, tá? Eu, por exemplo, que já fiz o Enem, tenho questões sobre isso. Então, é bom que vocês pratiquem, tá? Pessoal, a gente vai continuar essa questão do slide, né? O que a gente precisa, né, para responder, a gente precisa encontrar a densidade, né? Esse Dzinho aí, ele representa a densidade, grama por ml. E esse M, ele representa a massa. A massa quer dizer a grama, né? Que é representada lá na questão. Então, temos a grama representada nessa questão, né? 300 gramas e mais 30 gramas. Vocês podem observar na questão. Só vocês olharem aí no slide que eu estava mostrando a questão. É 300 gramas mais 30 gramas igual a 330 gramas. Então, a gente já tem, né, o valor da grama. Agora vamos para o valor, né, do volume. Esse V representa o volume, ou seja, ml. Temos aí na questão 300 ml, né, de volume. Então, como é que é representado na fórmula, né? Precisamos encontrar a densidade, né, que é M, né, sobre V, que representa massa e volume, né? Massa sobre volume. Podemos escrever assim: M sobre o volume, ou D igual M sobre o volume, que quer dizer dividido. Então, a gente vai dividir agora, pessoal. Nossa grama, que é 330 gramas, por ml, que no caso do nosso volume lá, ó, D de densidade, né, 330 gramas, dividido por 300 ml, que é o nosso volume lá, o Vzinho de volume. A gente vai dividir agora, fazer o cálculo. Perdão.
Cálculos em básico, né, de dividir, que vocês conhecem. Então, pessoal, a gente encontrou o valor, né, da densidade, 1,1. Então, o valor da densidade é 1,1. O que? A gente não vai se escrever, quando encontrar o valor da densidade, a gente não bota só o valor que a gente encontrou na nossa divisão. A gente tem que colocar também o que é, né, essa densidade que estava pedindo lá no começo, que é grama por ml. Aí o vento do ventilador estava me atrapalhando. Então, pessoal, a gente encontrou o valor, né, da densidade, fazendo o quê? Um cálculo de dividir, como vocês podem observar. Então, a fórmula que vocês vão utilizar é essa que eu mostrei para vocês, viu? Que é o D igual a M sobre V, ou seja, o D que a gente representa a densidade, que a gente precisa procurar a densidade, né, utilizando esse cálculo aí de dividir. Então, é essa fórmula, D igual a M, né, sobre V, que é dividido, M dividido sobre V, que o M é de massa e V de volume. Então, encontramos o valor aí da questão aí do slide, o valor da densidade. Se vocês quiserem tirar print, né, da questão, podem tirar. E então, terminamos. Essa questão, pessoal, ela também tem muito no Enem, então é bom vocês praticarem. Então, pessoal, pausa pro print, para vocês tirarem o print da questão.